noite a todos, é uma alegria estar com vocês nessa noite. Que bom estarmos juntos para juntos abrirmos a palavra de Deus e meditarmos nos ensinos da palavra de Deus para nós, para a nossa vida. Mas eu gostaria de, nessa noite, começar conversando com vocês. Vou chegar um pouquinho mais próximo de vocês. E eu sempre tenho, assim, eu gosto de fazer uma pergunta quando eu estou na igreja. Mas nessa noite é um pouco diferente, uma pergunta especial, específica para os homens e outra específica para as mulheres. Eu gostaria de saber de vocês, a pergunta serve para os dois grupos, quem é mais motivado? Vamos ver um exemplo, questão de exercícios físicos. Quem é mais motivado, o homem ou a mulher? Vou perguntar primeiro então às mulheres, começar com as mulheres. Mulheres, vocês acham que são mais motivadas a fazer exercícios? Deixa eu ver as mãos, do que os homens. Vamos lá. Ok? As mulheres acham que são mais motivadas a fazer exercício do que os homens. Vamos ver se os homens pensam da mesma forma. Vocês creem que vocês são mais motivados do que as mulheres? Vamos ver as mãos. Olha, parece que está meio empate. Tem gente que não responde nada, né? Tem gente que é mais ou menos assim, entre homem e mulher. Mas vamos ver o que uma pesquisa de 3 universidades comentaram a esse respeito, quem seria realmente mais motivado a fazer exercícios nesse sentido entre o homem ou a mulher. Quem é mais motivado? A Universidade Estadual de Louisiana, a Universidade do Sul do Alabama e a Universidade Estadual de Oklahoma, eles fizeram esta pesquisa bem interessante no aspecto da motivação. E eles detectaram que o homem, ele tem uma motivação maior exterior, ou seja, aquilo que ele está vendo o motiva muito mais do que a mulher. E a mulher automaticamente é mais motivada interiormente, ou seja, é mais pelo senso, pelos sentidos, no sentido de ter esse aspecto. Contudo, eles chegaram a uma outra conclusão que, dentre os homens e as mulheres, os dois igualmente são motivados a receberem prêmios. Ou seja, se é para receber um dinheiro, receber um troféu, receber alguma coisa, pode vir que tanto o homem quanto a mulher são motivados para isto. Tanto o homem quanto a mulher gostam de receber coisas. E você gosta de receber um prêmio ou não gosta? Imagine receber um envelope com algum dinheiro dentro, que gostoso. Mas todos nós gostamos de receber prêmios. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria novamente de orar com você. Oremos. Pai eterno, agora iremos abrir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos ilumine e que venhamos compreender a Tua mensagem através do Espírito Santo para a nossa vida hoje e daqui para frente. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Aqui é uma história que nós já conhecemos, e dela vamos tirar algumas lições para nós nesta noite. Vou pegar as minhas lentes auxiliares aqui para poder ler. Lucas, no capítulo 15, o versículo 11. Eu ainda escuto alguns barulhos de umas bíblias, estão ainda procurando. Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, ou que me corresponde. E ele lhes repartiu, lhes repartiu aquilo que lhe devia. Passados não muitos anos, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ou que lhe pertencia, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 13, terminamos por aqui, apenas nesse início. Aqui é uma história bem conhecida por nós, em relação aos 2 filhos, o mais moço que perde a parte que corresponde e vai e segue a vida, o outro permanece com o pai. 2 personalidades, 2 pessoas aqui distintas, mas a personagem que temos aqui, que é o pai. Não é comentado nada da mãe, apenas do pai e dos 2 filhos que nós temos nesta história.
Lembrando que o homem, ele se atrai mais pelas coisas que ele vê. Aquele jovem, ele tinha uma certa percepção que aquilo que outros, possivelmente outros jovens estavam vivendo, lhe atraía. Ou talvez, ao ouvir sobre algumas coisas distantes dali, foi para uma outra terra distante, alguma coisa lhe atraía, e então ele decide mudar de vida. Quero mudar de vida, quero aquilo que me pertence, então eu vou para outro lugar. Então nós temos 3 decisões aqui neste contexto. A primeira decisão, ele quer aquilo que lhe pertence, então ele decide sair da sua parentela, da sua terra, do seu local onde ele está vivendo. Então ele toma a decisão de ir. A primeira escolha, decido mudar de local. Plutarco, filósofo grego, que viveu no período greco-romano, ele tem uma seguinte frase que diz o seguinte: nossos piores inimigos são aqueles que levamos em nosso próprio coração. 2 homens estavam caminhando e, ao avistar um outro colega, eles começam a conversar e comentar: puxa vida, aquele rapaz, ele tinha tudo para ser o próximo gerente, o próximo líder daquela companhia. Todavia, por causa do problema da política, a inveja e outros problemas, ele não foi eleito o gerente, e sim, uma outra pessoa foi no lugar dele. Aproximando o pai daquele jovem, então eles perguntam: como seu filho mantém-se tão calmo em detrimento dessa circunstância, por não ter sido eleito um novo gerente desta grande empresa? O pai simplesmente responde para aquelas pessoas e diz o seguinte: ninguém pode prejudicá-lo a não ser você mesmo. Aquilo que eles haviam tomado, a decisão que eles haviam tomado, não pertencia àquele rapaz, era apenas das outras pessoas. A melhor defesa contra as forças oponentes que esperam que você desanime, que você caia, é provar através da sua vida e atitudes que os outros estão errados a respeito de você. Em Eclesiastes 12, 13 e 14, nós vemos ali como Deus age nesse sentido, como Deus apresenta este aspecto. Eclesiastes 12, 13 e 14, é conhecido de alguém também, que Deus há de trazer a juízo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você deve ter uma atitude correta em sua vida. Aquilo que fazem de errado para você não pertence a você, mas é o juízo de Deus, é quem determina. No livro de Parábolas de Jesus, na página 200, o texto diz o seguinte, desta escritora norte-americana, chamada Ellen White, e ele diz o seguinte: qualquer que seja a aparência, toda vida centralizada no eu, está arruinada. E aqui nós temos então a primeira decisão daquele jovem: eu quero a parte que me pertence, então eu vou para onde eu quero. Isso me pertence, porque a mim me foi dado. Em Lucas, no capítulo 15, então nós temos esse aspecto, no versículo 12, Pai, eu quero a minha parte da herança. Nesse mesmo livro, na página 200, ou em outro parágrafo, diz o seguinte: os preciosos anos de vida, a força do intelecto, as brilhantes visões da juventude, as aspirações espirituais, tudo foi consumido no fogo do prazer. Se nós olharmos no dicionário Webster da língua inglesa, há um conceito muito interessante sobre prazer em si. E lá está definido que prazer é em relação à palavra mamon ou mamonas, ou seja, o Deus dos prazeres. Nós já escutamos essas expressões por aí em relação a mamonas, ou seja, apenas querendo o prazer, a vida prazerosa, ou seja, sem nenhuma responsabilidade. Querer viver de forma tranquila, sem nenhuma responsabilidade na vida, tomando decisões que podem trazer outros prejuízos à nossa vida. Então o dicionário diz: o falso Deus da riqueza e da avareza, mamon ou mamonas. A segunda decisão dele, motivado pela situação que estava naquele momento, então ele resolve tomar uma atitude na vida. Vai à procura de trabalho para a sua sobrevivência. Ele precisa viver agora, então ele toma a segunda decisão:
Vou atrás de trabalho. Na página 200 ainda desse livro, Parábola de Jesus, dessa escritora norte-americana, ela comenta o seguinte a respeito desse jovem na decisão que ele havia tomado. Sufocando a consciência e aturdindo os sentimentos, achava-se feliz, porém agora sem dinheiro, com fome não saciada, com orgulho humilhado, a natureza moral atrofiada, a vontade enfraquecida, indigna de confiança, seus sentimentos mais nobres, aparentemente mortos, é o mais miserável dos mortais. Uma situação frágil e indigna daquilo que ele havia decidido. As decisões, as escolhas da vida haviam proporcionado aquilo para ele. Embora envolto pelas bênçãos do amor de Deus, nada há que o pecador, inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos, mais deseje do que a separação de Deus. E é isso que o inimigo quer colocar em nossa mente, quando nós tomamos uma atitude, quando nós realizamos uma escolha em nossa vida, que acabamos caindo. Ele quer colocar na nossa mente que você não é digno de ser filho de Deus. Você precisa agora ficar na situação em que você está. Fica aí, não levante-se. E então nós acabamos, ou muitas vezes, temos a consciência que estamos separados de Deus e que não temos mais condições de voltar para Deus nesse momento. Mas em Lucas, no capítulo 15, o versículo 17, lá diz o seguinte: caindo em si, então ele quer tomar uma outra atitude. Abraham Lincoln, quando estava se candidatando a ser o presidente dos Estados Unidos, ele então foi entrevistado por um repórter. Aquele repórter, ele pergunta: Abraham Lincoln, do que mais você tem medo nesse período de candidatura? Abraham Lincoln, com todo o seu jeito peculiar, ele disse o seguinte: não tenho medo de Brady, porque ele é do norte e o sul não vai apoiá-lo. Eu também não tenho medo de Douglas, porque ele é do sul e o norte não vai apoiá-lo. Mas de uma pessoa eu tenho medo. Se eu não me candidatar, será por culpa minha, por causa de minhas decisões. Ele tinha medo apenas de sua própria pessoa, das escolhas que ele tomaria na vida dele, das escolhas que ele estava fazendo para a candidatura. Se ele errar, se ele não se candidatar, se eu perder, será culpa dele, apenas de Abraham Lincoln. Cada um, em grande medida, responsável por seu próprio futuro. Na maioria dos casos, é a nossa própria atitude, escolhas e a maneira como trabalhamos que decidirá ou o sucesso ou o fracasso. E por falar em sucesso, eu gosto muito de uma definição de sucesso. E essas eu tenho a certeza que você consegue gravar de primeira. E ela é bem fácil, ela é da seguinte forma, essa definição de sucesso. Sucesso é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos sucessivamente sem cessar. Conseguiu gravar? Fácil, não? Vamos lá, de novo. Sucesso é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos sucessivamente sem cessar. Muito fácil, não? Que legal. Mas depois que eu aprendi, que eu escutei a primeira vez, eu fui logo para o meu quarto e anotar. Essa é uma definição muito legal, muito joia de sucesso, e eu tinha que anotar e eu consegui gravar ela. Aí depois eu fui para o português, porque eu tinha escrito tudo errado, porque é muito S, é muito C, mas a questão é, o sucesso, às vezes nós estamos embaixo, às vezes em cima, e esta é a nossa vida. Nós caímos, mas não devemos ficar lá embaixo, devemos sempre procurar levantar, porque aí é que está o sucesso. E a terceira decisão desse jovem é: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas capítulo 15, o versículo 18. Um escritor, ele descreve sua experiência de vida das seguintes palavras: sou derrotado vez após outra, mas existe algo dentro de mim que nunca é derrotado. Estou repleto
de novos começos. Começar de novo. Se você cair, comece novamente. Erga-se. A única pessoa que pode nos ajudar, é claro que nós temos as ajudas das pessoas que estão ao nosso redor, de nossos familiares, de nossos amigos, mas a certeza é que Deus, Cristo Jesus, esse está sempre pronto a lhe ajudar. E por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar. Eu me lembro muito bem, eu estava como diretor em uma escola no sudoeste do Paraná, e lá os alunos, eles gostavam, como hoje, muito de andar de skate. Então, em alguns momentos, no final da tarde, dizem assim, vocês podem trazer o skate de vocês e brincar na quadra, depois do horário da aula. Então, eles traziam, porque queriam sempre brincar na hora do recreio. Eu disse, não, recreio não, vai dar confusão. Então, tragam, deixam na sala de aula, no final da aula, vocês pegam e brincam. Em uma certa tarde, eu fui ver como estava. Estava lá de casaco, terno, estava lá, Francisco Beltrão, fresquinho. E aí eles disseram, professor, diretor, vem cá, anda aqui um pouquinho, vamos ver. Ele disse, não, isso é muito fácil, por que eu vou andar com vocês? Pode brincar aí, brinca. Fiquem à vontade, vocês podem brincar, tudo, pode ficar tranquilo comigo. Não, diretor, vem cá, pode, já que é fácil, só um pouquinho. Como é que eu vou brincar? Estou de casaco? Como é que eu, casaco, sapato, como é que eu vou andar de skate? Não tem problema, tira o casaco e a gente segura. E a coisa ficou feia para mim. Aí, tudo bem, tirei o casaco, vamos lá, vamos tentar, né? Diz assim, mas não falei nada. Não, olha, anda aí para ver como é que é fácil. Um deles subiu, fez umas manobras. Tá vendo como é fácil? Aí eu vou envergonhar vocês agora. Aí ele diz assim, tá, então tá, mas só um pouquinho, anda só um pouquinho. Eu disse, ai, misericórdia, agora vou eu. Eu subi, eles olharam assim, deram uma risada, o diretor não sabe nada. Aí eu subi com uma perna, coloquei a perna direita, empurrei com a esquerda, caí no chão. Machuquei o braço esquerdo. E agora? Disse, diretor, não tem problema, mas é o seguinte, agora põe a perna esquerda, porque você equilibra melhor. Põe a perna esquerda em cima, mas empurra bem devagarinho. Aí eu coloquei a perna em cima do skate, empurrei com a direita, caí do outro lado, machuquei o braço direito. Eu disse, minha nossa. Ele disse assim, diretor, nós vamos te ensinar. Já que você... Não, é que é o seguinte, faz tempo que eu não brinco, né? Aí comecei a enrolar os alunos. Não, diretor, vem cá. Sobe em cima do skate e nós vamos lhe empurrar. Aí eu subi, coloquei as duas pernas em cima e eles empurraram devagarinho. Eu disse, ó, tá vendo? É fácil? Então tá, agora nós vamos empurrar um pouquinho mais forte então. Aí eles empurraram, eu caí com os dois cotovelos, machuquei mais ainda. Aí eu disse assim, não é fácil. Não é fácil. Hoje, eu ando, mas não é de skate, é um tal de wave, que os dois eixos se movem, são duas rodinhas apenas. Minhas filhas andam muito bem, eu ando razoável, mas não tento o skate novamente, porque eu posso cair de novo. Mas a questão é, cair e levantar. Um certo jovem, ele mudou de uma escola para outra, e ele, naquela nova escola, ele fazia tantas manobras diferentes e boas manobras, que os colegas chegaram próximo dele e diziam assim, mas como você consegue fazer tantas manobras e boas manobras? Olha, não é tão fácil, mas existe um segredo. E qual é o segredo? Nos conte qual o segredo de fazer tantas manobras assim. Toda vez que eu caio, eu me levanto. O segredo do sucesso da nossa vida espiritual, do nosso dia a dia, é quando cairmos, nos levantarmos. Se você cair, procure se levantar. Peça a Deus, Deus é certo que Ele vai lhe ajudar. Ele está para lhe ajudar. Se cair, levante-se. Deus está ao nosso lado para nos levantar. E lembre-se, se queres ser feliz hoje, se queres ser feliz amanhã, comece hoje mesmo. Roy Campanella, ele leu o que estava escrito em uma placa em um hospital, no Instituto de Medicina Física e Reabilitação na cidade de Nova York. Um soldado anônimo, ele escreveu, esse instituto é um instituto onde pessoas que estão ali são tetraplégicos e paraplégicos. Ele lendo
o que estava escrito naquela placa, anotou e publicou. Este soldado possivelmente tenha sido ferido em uma guerra, e ali então ele coloca umas palavras de motivação, naquele instante, talvez de uma agonia, talvez de um momento de sofrimento, mas ele coloca algo para animar as pessoas. Eu gostaria de ler na íntegra para vocês o que está escrito lá. E diz o seguinte: pedi a Deus força para que pudesse realizar. Fui feito fraco para que aprendesse a obedecer humildemente. Pedi saúde para que pudesse realizar grandes feitos, mas me foi dada a enfermidade para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz, mas foi dada a pobreza para que eu fosse sábio. Pedi poder para que eu pudesse exercê-lo sobre os homens, me foi dada a fraqueza para que eu pudesse sentir a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse aproveitar a vida, me foi dada a vida para que eu pudesse aproveitar todas as coisas. Não obtive nada do que pedi, mas tudo porque ansiava. Quase a despeito de mim mesmo, minhas orações silenciosas foram atendidas. Sou entre os homens o mais plenamente abençoado. Abençoado porque Deus deu o que precisava. A força de viver. A força de estar feliz porque tinha ainda uma oportunidade de viver. Mas isso não aconteceu com Ed Norton. Em 1944, no dia 30 de abril de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava sobrevoando a França e o seu avião foi atingido, o seu corpo nunca mais foi achado. Mas dentre os destroços daquela aeronave foi encontrada uma carta escrita à mão. E ali é uma bonita prece, uma bonita oração daquele soldado a respeito da vida, o que ele tinha da vida, qual era o pensamento que ele tinha sobre a vida, como ele considerava o viver para ele. E ele então expressa da seguinte forma esta carta: querido Deus, ajuda-me a dar uma contribuição real na vida. Não quero um trabalho fácil, quero simplesmente poder devolver-te 100% do que me tens dado. Coloca-me onde queres que precisares de mim. Se me deres uma tarefa árdua, agradecer-te-ei pela confiança. Ajuda-me a lembrar de que nunca enfrentarei coisa alguma de que tu e eu juntos não possamos resolver. Ajuda-me a considerar os problemas como sendo desafios e a compreender que a derrota, a oposição e perplexidade não podem ser evitadas. Ajuda-me a ser agradecido por isso. Ajuda-me a ser amável e honesto, não importa o que façam os outros. Ajuda-me a não enganar. E finalmente, Senhor, se eu estiver totalmente fora de combate ou se me tornar um desvalido por causa da doença ou da idade, ajuda-me a aceitar isto também. E quando cair a escuridão e a batalha tiver chegado ao fim, não quero falsos elogios na minha partida. Tudo o que quero é saber que sentes que vivi minha vida até o limite máximo. Ajuda-me a viver e servir-te. Naquele instante, o pai, ele disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Lucas capítulo 15, o versículo 21 e 22. No versículo 22 nós temos alguns símbolos, algumas palavras-chave aqui dentro desta história do filho pródigo. A expressão não brigou, disse o seguinte: trazei roupa, anel e sandálias, façamos uma festa. Ou seja, ele foi recepcionado pelo seu pai. O abraço dá um sentido de uma acolhida, onde Jesus é incondicional para você e para mim. Quando erramos, quando caímos, Jesus diz: filho meu, venha, eu vou lhe dar um abraço.
O abraço do pai representa algo incondicional para aquele que erra. Roupas novas, filho, você não vai mais ser lembrado pelo que era, você será considerado pelo que é neste exato momento, ou seja, a justificação pela fé. O que você é agora é o que importa nesse exato momento. O anel, que geralmente era símbolo de autoridade, era como se fosse a caneta de um rei ou de um monarca que colocava ali o símbolo da realeza, do imperador que selava. E ali então, aqui, o filho estava totalmente reintegrado como filho daquela família, como um filho real naquele instante. Calçados, os escravos geralmente não usavam calçados, a não ser aqueles que estavam libertos, que tinham então a liberdade. Esses usavam sandálias, e o pai então pede: por favor, coloque sandálias nesse meu filho. Ele não é mais um escravo, ele é meu filho. E é isso que Deus quer para você. Você não é um escravo do pecado, você é filho de Deus. Não fique lá embaixo, venha a Deus, e Deus quer estar com você. Um bezerro gordo para uma festa, alegria da volta quando você retorna a Cristo Jesus quando cai. Mas aqui há algo muito interessante, o pai esperando pelo filho. E aqui nós temos algo muito significante dentro dessa história. O pai estava esperando por uma razão única, por algo específico dentro dessa história, devido o filho ter levado sua parte da herança, sem a morte do pai, significava um ato de desprezo à família e ao pai. E se o filho voltasse sem a herança, a sociedade, a comunidade onde ele havia chegado, tinha o direito de matar o filho por causa da desonra que ele havia trazido tanto ao pai quanto àquela comunidade. O que o pai estava fazendo, sempre olhando à distância para ver onde o filho estava, era para proteger o filho. E quando o filho chega, ele vem e abraça o filho, naquele instante, dizendo assim: você é meu filho, e pede urgentemente que os empregados coloquem aquelas roupas, calçado, anel, para que ele seja realmente o filho, considerado como um filho. E o mais bonito nessa história é que, se o pai, ele coloca agora as roupas, dizendo: filho, você está sendo perdoado, ele se torna o substituto do filho. A comunidade poderia, nesse instante, matar o pai. E foi isso que Cristo fez por você e por mim. Ele veio como um substituto. O seu substituto e o meu substituto. O pai enviou o filho para que morresse no seu lugar e no meu lugar. Essa foi a atitude do nosso pai. E ele, naquele momento da história, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Na página 204 dessa história do livro Parábolas de Jesus, diz o seguinte: na parábola não é acusada nem censurada a má conduta do filho pródigo. O filho sente que o passado está perdoado, esquecido e apagado para sempre. Isaías 44, 22 nos diz o seguinte: e assim fala Deus ao pecador: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Jeremias 31, 34 diz o seguinte: porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É esta a atitude do Pai que Ele tem para você e para mim. Assim que nós vamos ao Pai e confessamos os nossos pecados, eu te perdoarei e não me lembrarei mais dos teus pecados. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Esta é a atitude que devemos ter nesse momento, no dia de hoje, nesse exato momento, em nossa vida. Pai, eu tenho pecado contra ti. Nesse exato momento, em meus pensamentos, eu entrego a minha vida nas tuas mãos novamente. Eu não quero mais ser aquilo que eu era. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser
diferente. As minhas atitudes, eu quero ser diferente com as minhas atitudes, e eu quero encerrar com a seguinte história. Bob, ele estava com seus 2 filhos indo para um parque de diversão. Naquele instante, ele chega então na portaria, e ali tinha as suas regras, como tem em todas as portarias dos parques. E naquele instante, ele pergunta ao rapaz como era a questão para eles entrarem. Prontamente, o porteiro diz o seguinte: acima de 6 anos, paga R$5 pela entrada, acima de 6 anos de idade. Ok? Então, meu filho de 3 anos, meu filho médico, não vai pagar nada, e meu filho advogado, que tem 7 anos, paga R$5 e eu pago R$5. Então, eu lhe devo R$10 nesse momento. O porteiro, naquele instante, olha para ele e diz assim: meu amigo, você ganhou na loteria ou você é milionário? Porque nesse instante eu não conseguiria identificar que seu filho de 7 anos, ele tem 7 anos, para mim ele passaria mais ou menos igual ao outro, e você não precisaria pagar. Naquele instante, aquele senhor, Bob Lewis, ele olha para o porteiro e diz o seguinte: você não sabe, mas os meus filhos sabem que ele tem 7 anos. Uma questão de atitude, mudança de atitude. Mudar de atitude não é fácil. Não é o hoje que faz com que mudemos de atitude. Mudança de atitude vem num crescente relacionamento com Deus. E quando você cair por causa de uma atitude errada, vá a Deus. Se você cair com as palavras, se você cair por causa de atitudes, vá a Deus. Ele é a pessoa que pode lhe ajudar. Ele é a pessoa que vai lhe perdoar. Cristo veio a esse mundo como substituto. Morreu por você e por mim. Levantar-me-ei. Esta é a nossa atitude hoje. Nos levantarmos e irmos ter com o nosso Pai, nessa noite. Talvez vocês não vão lembrar de muitas coisas que foram faladas nessa noite, mas uma única coisa eu quero que vocês se lembrem, é que quando você cair, tenham a atitude de se levantar e ir ter com o Pai, porque Cristo Jesus intercede por você. Nós vamos escutar uma mensagem pelo quarteto nesse momento. Logo em seguida, estarei orando com você, para que Deus dirija a sua vida e a minha vida. Esta noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Eu enfrento
duras provas que parecem não ter fim. Eu me sinto muito fraco, não consigo prosseguir. Sei que não estou sozinho, eu confio em meu Deus. Ouvi sua voz falando a mim: meu filho, eis-me aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim. Quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Encontrei a esperança em meio à aflição. Posso agora descansar, tenho paz no coração. Foi em meio à negra noite que encontrei o meu tesouro. Ouvi meu Deus falando a mim: filho, estou contigo aqui. Essa noite quero ouvir a voz de Deus. Eu dependo da sua poderosa luz. A batalha difícil é pra mim, pra mim. Quero hoje ouvir, quero hoje ouvir a suave voz de Deus. Amém. Eterno Deus, nós queremos te agradecer, porque ao abrirmos a tua palavra, podemos escutar a tua voz falando ao nosso coração. Obrigado porque teu Espírito Santo nos orienta a cada dia. E quando cairmos, ó Pai, que teu Espírito Santo nos dê forças para levantarmos, para segurarmos em tua mão e continuarmos a nossa jornada até a sua breve volta. Obrigado por esta esperança. Obrigado por esta certeza de que Cristo Jesus veio para ser o substituto nosso. Obrigado porque Ele morreu na cruz, dando-nos a certeza da vida eterna. Senhor, estamos indo para os nossos lares nesse momento. E te pedimos, Pai, a companhia. E que, se cairmos, Senhor, ajuda-nos a lembrarmos que Tu estás sempre pronto a nos perdoar. Em Cristo Jesus que oramos. Amém.